Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tratamento endovascular da isquemia crítica infrapatelar exclusivamente desse território abaixo do joelho, mostrando a nossa casuística, alguns resultados iniciais, tentando buscar algumas respostas para o tratamento especificamente dessa área, que eu acho que veio mudando ao longo dos últimos anos. Então, por definição, o paciente é enquadrado em isquemia crítica, é aquele paciente que necessita iminentemente da revascularização do membro, porque ele tem o risco de perda de membro. Esses pacientes, eu acredito que é a população que atendemos no serviço público, tanto no Hospital da Lagoa, como todos os serviços de cirurgia vascular do país, são aqueles pacientes com dor em repouso e lesão trófica, quer seja ele lesão trófica menor, que seria a classe 3-5 da classificação de Rutherford, ou uma lesão trófica maior. Em 2007 foi relatado as estimativas iniciais. Infelizmente a gente utiliza as estatísticas internacionais. A estatística nacional é muito complicado, mas estima-se que, juntando Estados Unidos e Europa, 240 mil amputações ano. Após um ano de diagnóstico de isquemia crítica, metade dos pacientes será submetido a uma amputação e até um quarto deles irá morrer. Dos pacientes amputados, 30% a 50% serão submetidos a amputação contralateral 3 a 5 anos após essa amputação inicial, e o custo disso tudo, 10 a 20 bilhões de anos nos Estados Unidos. Então a gente pensa nos Estados Unidos que a população tem acesso à saúde, tem adesão ao tratamento clínico, adesão ao tratamento cirúrgico. Se formos transportar esses dados aqui para o nosso país, país pobre, subdesenvolvido, eu acredito que isso triplique e os resultados são muito piores e os custos muito mais elevados. Como opção de tratamento cirúrgico para esses pacientes, existe a cirurgia convencional, as derivações fêmoro-distais e poplíteos-distais é uma técnica consagrada, com seus resultados já bem definidos. Infelizmente, sabemos que os resultados não são tão satisfatórios como gostaríamos que fossem, e algumas outras técnicas foram tentadas, mas totalmente em desuso. A cirurgia convencional também apresenta algumas limitações, principalmente a extensão da lesão trófica e ao uso do enxerto utilizado, e o que às vezes impossibilita a revascularização desse membro. E eu acho que a cirurgia endovascular veio para ajudar a gente na tentativa de salvamento de membro. Em relação à cirurgia endovascular, eu acredito que o sucesso técnico está diretamente relacionado à experiência do cirurgião com a técnica em si e à escolha do material adequado a cada caso especificamente. E a contraindicação fica não termos esse material. Em relação aos pacientes renais crônicos, não dialíticos, esses pacientes borderlines, que eu acho que tem o maior risco do uso de contratos e evoluir para insuficiência renal irreversível, temos a opção, na área privada, óbvio, do uso do gadolínio, e aproveitando até os colegas da ecografia, eu acho que futuramente a gente vai conseguir fazer alguns procedimentos abaixo do joelho guiados só por ultrassonografia, e sabemos que o território femoral e carotídeo, o Dr. Henrique Ascher já tem uma casuística enorme com a terapêutica só com ecodoppler. Ele vai até apresentar um caso de femoral superficial lá no CIST na semana que vem em São Paulo. Então, eu vou citar para vocês as 4 técnicas mais novas que temos disponíveis agora no momento para o tratamento endovascular dessa patologia. O grande carro-chefe é a angioplastia transluminal com balão. São vários estudos que tentam demonstrar a eficácia desse procedimento. Eu separei um estudo do Journal of Vascular Endovascular Surgery de junho de 2005, que o Dr. Faglia, junto com o Dr. Esqueci o nome dele, depois eu falo, tem uma casuística enorme, 993 angioplastias, dessas 31,8%, ou seja, 316 casos de angioplastia exclusivamente do território infrapatelar. Mostra-se excelentes resultados, tanto de perviedade primária em 5 anos, quanto de salvamento de membro, de sucesso técnico e clínico. A crítica que eu tenho a fazer a esse estudo é que esse Dr. Faglia foi um dos que ajudou na construção do Anfirion-DIP. Esse estudo foi feito exclusivamente com Anfirion-DIP e foi patrocinado pela empresa que formou também. Mas eu acho que é uma casuística enorme, foi publicado numa revista de grande impacto clínico para a gente, e alguns outros estudos, como os do Kudo e do Dorros, mostram a eficácia da angioplastia no território infrapatelar. É o Dr. Graziani.
Dentre os novos balões disponíveis para essas artérias de pequeno calibre, o Anfiron-Dip todos conhecemos, tem o catéter balão da Cordes, que é o SAVE. Eu acho que esses balões estão tendo cada vez mais melhores resultados nesse território por serem de baixo perfil, são catéteres feitos com materiais hidrofílicos, que facilita muito a navegabilidade, maior força radial, maior extensão e serem over the wire, o que possibilita termos força, torque para chegar nas lesões mais distais. Vocês vão ver até a angioplastia de artérias podais nos próximos slides. Dois tipos de balões que são utilizados para as lesões calcificadas, endurecidas e para as fibroses extensas, principalmente em veia, em fístula arteriovenosa. O cutting balloon, todos nós conhecemos, e agora tem um novo balão que é o AngioScoop, que ele é uma variante do cutting que, na verdade, a lâmina para fazer a quebra dessa estenose é em espiral. Existem alguns estudos, mas se vocês perceberem bem, mais ou menos 10% de dissecção, isso ainda está em estudo e definido sua ação. O segundo tipo de categoria de tratamento endovascular seria atuar diretamente na placa. Esse laser, o Excimer laser, na verdade, uma luz pulsada ultravioleta que faz a deterioração da placa e o relata que não ocorre embolia distal. Foi realizado um estudo multicêntrico, Estados Unidos e Alemanha, estudo LACE, com bons resultados, e o Dr. Cohen Deleuze também vai estar no CIS na semana que vem e vai mostrar o resultado desse estudo que foi feito na Bélgica, seguindo os melhores parâmetros. Esse foi exclusivamente para o território infrapatelar. E os outros dispositivos, o Silverhawk, agora desenvolveram o Mini Silverhawk, que é o Silverhawk DS, e o Rotarex. A crioterapia. Esse dispositivo Polar Cat da Boston é um catéter balão, vocês podem ver ali na imagem, que ele tem várias marcações radiopacas e fica um pouquinho constrangedor, porque na verdade o aparelho faz tudo. Você posiciona o balão no centro da lesão, da estenose, você aperta o botão, através de óxido nitroso, o aparelho infla por 10 segundos, chegando a 15 graus, desinfla e você só posiciona e tira. Esse estudo, Below the Nature Study, na verdade mostrou que o melhor resultado foi na manutenção da perviedade, ou seja, a assistência às reestenoses, a hiperplasia para as células musculares lisas, mas está sendo utilizado também em lesões com placa mole. Mas é tudo muito novo ainda e os estudos ainda estão começando. Em relação ao uso do stent infrapatelar, eu acho que está mais ou menos definido, está seguindo que o uso do stent no território infrapatelar será um stent seletivo, utilizado para as complicações. Ainda estamos em busca de um stent ideal para esse território. As duas, o que a gente tem esperado, a evolução e os resultados do tratamento, nós temos agora um stent autoexpansível, que é o XPERT, de baixo perfil, com grande maleabilidade de nitinol, que eu acho que é um futuro promissor para o território infrapatelar, e o Chromis Dip, que é o stent que vai vir montado no Anfiron Dip, baixo perfil, com extensão de 10 a 80 milímetros, e vamos esperar para ver os resultados. Ele deve estar chegando aqui no Rio de Janeiro mais ou menos em 15 dias. Esse aqui é um caso só para exemplificar, um paciente que foi feita uma revascularização distal com veia, e ele desenvolveu uma estenose no terço proximal antes da anastomose distal, e foi realizada a angioplastia com esse stent, o XPERT. Esse paciente é o paciente do Dr. Vasco, mais ou menos uns 2 anos de perferidade primária assistida. E o último dispositivo são dispositivos na intervenção da embolia distal. São dispositivos para fazer a aspiração desses microtrombos, microêmbolos, mas eles têm um pormenor que só pode ser utilizado em vaso de menor que 2,5 milímetros. Então, que a gente está chegando à conclusão, por que usar a técnica endovascular nas lesões infrapatelares? Além da menor agressão, menor tempo cirúrgico, a possibilidade da revascularização de mais de uma artéria. Nos casos que eu vou citar à frente, tentamos sempre deixar 2 artérias abertas para ter fluxo pulsátil e fechar a lesão trófica do paciente.
Além disso, várias intervenções podem ser realizadas, mantendo a perviedade primária assistida e secundária, não impede uma revascularização convencional posterior e os resultados iniciais comparáveis. É claro que eu não vou ser maluco de contrariar nosso professor, Dr. Antônio Vieira de Mello, que no último Congresso Carioca praticamente definiu que a angioplastia é o tratamento inicial preconizado para as lesões infrapatelares. Então, a casuística do serviço de setembro de 2006 a abril de 2007 foram 11 pacientes, todos diabéticos com lesão trófica, com segmento 17 198 dias, foram 16 artérias abertas e vascularizadas. Em todos os pacientes nós realizamos a punção anterógrada. Ainda está muita discussão se a gente faz a punção no membro que já está doente, ou se faz a punção contralateral com crossover para fazer o tratamento das artérias. A gente prefere fazer o tratamento por punção anterógrada, acreditamos que temos um bom torque para vencer a lesão e conseguimos chegar bem distal nas artérias podais. E insuflação prolongada, que está sendo preconizado, alguns serviços estão fazendo a angioplastia com balão até 8 minutos de tempo de insuflação. Nós utilizamos o Anfirion-Dip, que é o catéter que temos disponível no serviço, graças a Deus, e os diâmetros de 2,5 e 3,5 milímetros, e o preparo comum todos. Eu estava até conversando com o Dr. Renato Albuquerque, lá da Oeste, que ele estava tendo dificuldade em reutilizar esses catéteres balões reesterilizados, porque não passava na bainha, dobrava. O que a gente está fazendo, Renato, é que nós estamos botando uma bainha 2 a 3 números maiores, estamos conseguindo passar e reutilizando, tentando salvar essas pernas. Isso aqui é um caso de um paciente com estenose crítica na poplite infrapatelar e outra lesão na origem da tibial anterior. O slide mostra que o balão consegue se adequar à tortuosidade, aos diâmetros da artéria, o resultado satisfatório. Esse caso especificamente, eu tive muita dificuldade em relação a definir o sítio de punção e a técnica a ser utilizada. Esse paciente descompensou as duas pernas, como eu posso ver no slide, tinha lesão do território infrapatelar e lesões oclusivas ao nível do tornozelo e do pé. Eu pensei inicialmente em fazer uma punção braquial retrógrada e fazer o acesso via aorta das duas pernas. Eu medi por fora o catéter de maior extensão do Anfirion, que é o de 150 centímetros, e o balão não chegava no pé nas duas pernas. Então, conversei com o Dr. Vasco, achamos melhor fazer a angioplastia de cada membro separadamente, fizemos uma punção anterógrada de uma perna, revascularização, e 4 dias depois fizemos uma punção anterógrada da outra perna e revascularização. Esse paciente está com pulso pedioso bilateral há mais de 35 dias e o coto de amputação está em plena cicatrização. Esse caso não entrou na nossa casuística, porque na verdade ele não tinha doença especificamente do território infrapatelar, mas um caso muito interessante. O paciente tinha uma oclusão da femoral superficial, uma oclusão longa, e o deságua era por única artéria, uma fibular toda doente com várias lesões estenóticas. Então nós realizamos e ele não tinha um segmento de safena para fazer um bypass distal. Nós revascularizamos fêmur poplítico com uma prótese e antes de terminar a anastomose proximal nós colocamos uma bainha e fizemos a angioplastia da fibular, ficou com resultado excelente, o paciente está evoluindo muito bem. Com resultados iniciais, o salvamento de membro em 10 pacientes, e um do paciente teve uma amputação maior, mas eu não encarei isso como um péssimo resultado, porque o paciente era um tromboangiítico, tinha uma oclusão de poplite, sem reabilitação distal, só com circulação colateral, sinal de Martorell, e nós tentamos a revascularização de 2 artérias, e ele sustentou uma amputação infrapatelar, então o resultado não foi tão desastroso assim. E em relação à punção anterógrada, nós não tivemos dificuldades, não tivemos complicações, e somente o hematoma pós-punção e uma insuficiência renal transitória. Então, como conclusão, a angioplastia do território infrapatelar é factível, está apresentando bons resultados. É claro que é tudo muito inicial, mas eu acho que o caminho é esse. E a punção anterógrada lá no nosso serviço não mostrou aumento da morbidade em relação à técnica. Obrigado.